da Gama. Rodrigo Brandão, manda aí. Cantarelli, a delegação do Vasco embarcou agora há pouco para Punta del Este, onde vai dar início à pré-temporada. Serão 13 dias na cidade uruguaia, onde a equipe vai disputar um torneio amistoso. Serão 2 partidas, uma no dia 18 contra o São Lourenço da Argentina e outra no dia 21 contra o Deportivo Maldonado do Uruguai. Os 3 jogadores que foram contratados, os zagueiros João Vitor e Robert Rojas, além do atacante David, fazem parte da lista dos jogadores que viajaram. E ao que parece, essas serão as únicas contratações do Vasco para essa temporada, pelo menos por enquanto. Foi isso que disse o Alexandre Matos na entrevista coletiva que ele concedeu ontem no CT Moacir Barbosa. Ele disse que não vai contratar por contratar. Essa nova filosofia do clube, ele disse que o processo das contratações é muito importante. E ele chega para explicar como isso vai funcionar. O que eu posso afirmar é que todos que vêm, eles vêm por algum motivo, e não tenha dúvida que tem uma avaliação minuciosa, processual dentro do Vasco hoje. Você tem um scout daqui, você tem um scout do grupo, você tem a opinião e avaliação da comissão técnica, você tem a do diretor, você tem uma análise financeira, você tem uma aprovação do CEO, você tem a aprovação do dono, ou seja, passa por muitas mãos para realmente entender que pode ser um atleta importante no nosso projeto. E é claro que o dia a dia vai mostrar a importância dele, né? O dia a dia, a evolução, a adaptação. A contratação é o fim, é o que todo mundo, a maioria, não todo mundo, preocupa, mas a nossa preocupação vai muito além de quem vai vir. A nossa preocupação é fazer um projeto realmente duradouro, um projeto que realmente o Vasco vai chegar. E quando ele chegar, todo mundo vai saber o porquê e todo mundo vai observar que não é chegar para 1, 2 anos, é chegar para se solidificar de vez naquela situação que nós todos desejamos, que é de protagonismo. Tá aí, portanto, o Alexandre Matos. E voltando a falar sobre o elenco, 5 jogadores não viajaram para a pré-temporada no Uruguai. 2 deles são o Gabriel Peck e o Marlon Gomes. Esses estão servindo a seleção brasileira de base e vão disputar o pré-olímpico na Venezuela. Outros 2 são o zagueiro Capasso e o volante De Luca. Esses ficaram no Rio de Janeiro, vão ficar se preparando aqui. A gente lembra que no ano passado eles ficaram um longo tempo inativos, estão voltando aos poucos, aprimorando a forma física e vão ajudar o Vasco na disputa nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Por isso, eles não viajaram para o Uruguai. E por fim, o Luca Orediano. Esse não vai permanecer. Ele pediu para ser negociado e o Vasco não vai ficar com o jogador. Alguns clubes aqui do Brasil demonstraram interesse pelo Orediano, mas ele próprio já disse, não quer permanecer aqui no Brasil. Sendo assim, ele vai ser negociado provavelmente com um clube da Argentina. Valeu, meu parceiro Rodrigo Brandão. Tchau, Orediano. Cara, jogou absolutamente nada com a camisa do Vasco, ainda quer ir embora, vai embora, né? Pois é, cara. O problema é que foi o maior investimento do Vasco em contratações no ano passado. Vai sair pagando. Vai sair pagando. É isso, pô. O cara veio aqui, viu que é demais pra ele, então tchau, pô. Forte abraço. E aí tivemos essa resposta da diretoria do Vasco às suas perguntas de ontem. Jogadores que vão participar de um projeto a longo prazo e que fazem parte de um contexto em que envolve a análise de mercado, o scouting, a comissão técnica e o departamento financeiro do Vasco da Gama. Por isso, investimentos dentro do limite que o Vasco vê que existe nesse momento. E que atendem também, ou atletas que atendam às necessidades do Ramon Dias, independente do nome, do peso, jogadores que vão agregar a proposta ao modelo de jogo previsto para a temporada de 2024. Ontem a gente indagou e a gente ouve hoje a resposta trazida pelo Brandão. Então é dentro daquilo que a gente já debatia, Cantarelli. Não precisa trazer somente grife. São jogadores que vão agregar, compor o elenco. Eu quero uma contratação. Beleza. Tudo bem, você pode querer, mas tá dentro daquilo que foi planejado. Por isso que você narra muito bem. Melhor narrador que temos aí hoje, talvez. Muito obrigado. No RJ. Mas... E por isso que o Alexandre Matos está lá no Vasco da Gama contratando e trabalhando como um dos melhores profissionais do futebol no Brasil. No caso do Alexandre Matos, sim. Mas no caso do 77, não. Mas fez o pior primeiro turno da história do Vasco. E por isso que o Vasco contratou um profissional para ficou caindo até os 38 minutos do segundo tempo. Por isso que o Vasco contratou um profissional. Jogo. Tá aí, ó. Tu não queria uma grife? Temos uma grife agora. Sim, Alexandre Matos. Isso.
E ele tá dentro desse planejamento traçado por todas essas partes que a gente ouviu, contratando de acordo com as necessidades que o Vasco tem nesse momento. A grife vai chegar, mas nesse primeiro momento, esse é o objetivo do Vasco no mercado no início de ano, Canta. Quero o Rodrigo Brandão de volta agora para falar do Vascão da Gama, hein, Brandão? Muito bem, Azevedo. E a delegação do Vasco desembarcou agora há pouco em Punta del Este, cidade turística do Uruguai, e dá início à pré-temporada. Ao todo, 26 jogadores viajaram e vão ficar hospedados em um hotel de luxo. Na verdade, um resort de luxo em Punta del Este, com direito a campo de futebol e uma praia artificial. Lá, eles vão disputar um torneio amistoso que terá a participação de 19 clubes. Cada clube vai jogar 2 amistosos. O Vasco joga no dia 18 contra o São Lourenço, primeira vez que a equipe vai entrar em campo em 2024, e volta a campo 3 dias depois, no dia 21, para enfrentar o Deportivo Maldonado do Uruguai. No dia seguinte, a delegação embarca de volta para o Brasil e dá seguimento à preparação, já visando as rodadas seguintes do Campeonato Carioca. Falando em Carioca, um grupo de jogadores ficou no Rio de Janeiro e vai disputar as primeiras partidas, justamente nos dias em que a equipe principal estará disputando esses amistosos no Uruguai. No dia 18, o Vasco entra em campo, estreia no Carioca contra o Boa Vista em São Januário, e 3 dias depois, no dia 21, enfrenta o Sampaio Correia. Ou seja, teremos Vasco em dose dupla, tanto no dia 18 quanto no dia 21. E dos jogadores que ficaram no Rio e provavelmente serão utilizados nessas partidas do Campeonato Carioca, alguns nomes conhecidos: o goleiro Alexander, os zagueiros Miranda, Capasso e Zé Vitor, os volantes Barros, Deluca e Rodrigo, além do meia Marlon Santos. O Capasso e o Deluca até poderiam ter viajado, mas estão se recuperando de lesões, passaram um ano de 2023 difícil e a diretoria preferiu mantê-los no Rio de Janeiro para se recuperarem e ajudarem o Vasco nas 2 primeiras rodadas do Campeonato Carioca. A equipe principal deve estrear no Carioca no dia 25, jogo contra o Madureira em São Januário. Aí o Vasco terá pela primeira vez o time completo jogando o Cariocão. Dos 26 jogadores que viajaram para a Punta del Este, um deles certamente vai viver um momento especial. Trata-se do jovem volante, o JP. Ele que até há pouco tempo estava com o time do Vasco jogando a Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, jogou a primeira partida e foi chamado pelo técnico Ramon Dias para fazer parte da delegação nessa pré-temporada no Uruguai. O JP tem apenas 18 anos e é tido como uma das joias das categorias de base do Vasco da Gama. Tanto é que o clube renovou o contrato com o jogador, ou melhor, estendeu o seu contrato por mais 2 anos. Ele que tinha contrato até o final de 2025, na semana passada ele estendeu esse vínculo com o Cruz Maltino até 2027. Falando em joia da base, o Gabriel Peck segue com a sua situação indefinida. Existe uma proposta do Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos que oferece $10 milhões pelo jogador do Vasco, mas até o momento o martelo ainda não foi batido. O Vasco busca mais algumas vantagens no contrato e, por enquanto, o Peck segue sendo o jogador do Vasco. Valeu, Azevedo? Valeu, sim. Só para esclarecer aqui, para não ficar telefone sem fio, o Gilberto tá perguntando se o Pato tá no Fluminense. Não, o Pato não tá no Fluminense, tá, gente? Não, o ouvinte que sugeriu. O ouvinte que sugeriu o Alexandre Pato. Não tem nada de Alexandre Pato no Fluminense, tá bom? Rigorosamente nada. Mas tem coluna de fofoca. Tem coluna de fofoca. Coluna social. O Rodrigo Brandão trouxe a informação sobre o Vasco. Primeiro o JP, garoto da base, renovado o contrato, elogiado pela diretoria do Vasco, concordo com os elogios. O que o Vasco tem que cuidar é para não fazer com o JP o que fez com o Figueiredo, o que fez com o Gabriel Peck, né, que com outros jogadores da base, né, Riquelme, que foram colocados na fogueira por conta de um momento emergencial. Esses meninos queimaram etapas. Tem que ter muito cuidado com isso, né, o Léo? Eu acho até que as opções do setor de meio de campo agora mudam um pouquinho o panorama e a pressão que o JP possa vir a sentir em determinados momentos da temporada. O Vasco para essa posição tem Zé Gabriel, tem o próprio Jair, jogadores um pouquinho mais rodados e que sustentaram a pressão e toda a responsabilidade da temporada passada. A expectativa para esse ano não é de um Vasco brigando na parte de baixo da tabela de classificação, ou seja, ele vai ter um cenário diferente, um terreno diferente para pisar no elenco profissional. Agora vai ter essa expectativa e essa experiência de participar de uma pré-temporada fora do país, disputando amistosos contra equipes do cenário sul-americano, um nível de competição diferente, pode ser talvez mais baixo ou mais frágil em relação ao futebol brasileiro, mas
É um futebol diferente, pode dar essa bagagem a mais extra pra ele nesse início de trajetória no elenco profissional, ou seja, tem essa expectativa pra cima dele, mas é um terreno muito diferente em que esses jogadores que a gente já tinha conversado subiram pro elenco do Vasco. Era chegar pra decidir. Agora não, é um Vasco um pouquinho mais estruturado, com um departamento profissional, comandando o futebol, observando o mercado e dando essa tranquilidade, com também um treinador muito rodado, né? A gente sabe que o Ramon Dias, pelo histórico como atleta e também como treinador, ele sabe o momento certo de colocar os jogadores, de dosar esse início, na realidade, de trajetória do JP no elenco profissional do Vasco.